meus queridos! Vamos aí para a nossa quarta aula. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês. Estou muito feliz aí com essa semana, né? Recebendo muitos feedbacks, muitas perguntas. Então, ó, só para deixar claro, muitas das perguntas eu vou responder amanhã, tá? Então, amanhã a nossa aula vai ser mais voltada para tirar a dúvida de vocês mesmo, as dúvidas que vocês tiveram ao longo da semana. Então, eu venho amanhã tirando todas essas dúvidas. Então, hoje, tente colocar aqui embaixo todas as dúvidas que vocês têm aí, que vocês tiveram ao longo da semana. Beleza? Então, para quem chegou só agora na última aula, eu sou a professora Renata. A gente está falando aí essa semana sobre o espectro de autismo na educação física. Se você perdeu as outras aulas, eu recomendo que você assista desde a primeira, para ficar mais fácil para acompanhar agora essa última aula que a gente vai falar mais voltado mesmo para a educação física, tá? Então, perdeu, volta lá para poder se alinhar aqui um pouquinho com a gente. Nas outras aulas eu falei bastante sobre epidemiologia, sobre diagnóstico, tratamento, né? Então, hoje a gente vai entrar mais com a educação física, mesmo como que nós, como profissionais de educação física, podemos atuar aí junto a esse aluno, junto a esse indivíduo, tá bom? Então, bora lá. Vamos junto. Então, meus amores, o que eu trago aqui para vocês, primeiramente, antes, eu queria deixar aqui um agradecimento especial à professora Natália, que era que a princípio iria dar esse curso, e ela teve alguns problemas pessoais, e eu acabei aí roubando alguns slides dela, né? Então, ela me cedeu alguns slides aí, e então eu queria agradecê-la aí, antes de mais nada, principalmente nessa última aula, ela me cedeu bastante slides aí para que ficasse completinho, redondinho para vocês, tá bom? Então, meus amores, primeiro aqui eu venho com esse guideline, né? Quando a gente fala que a gente trabalha baseado em guidelines, principalmente na educação física, que a gente tem que trabalhar baseado em guidelines para prescrever exercício, independente se é para um grupo de doença cardiovascular, doenças pulmonares, enfim, a gente segue um guideline, né, que normalmente ele é escrito, né, quando a gente fala guideline, que é a palavra em inglês, é diretrizes, né, são diretrizes em português, que são escritas aí por experts, por pessoas que trabalham voltado para aquela área específica, tá? Então, eles se reúnem e eles escrevem essas diretrizes baseado nos conhecimentos deles e em tudo que já foi publicado até o momento, tudo bem? Então, esse guideline saiu esse ano, então se vocês se interessaram muito pelo assunto e gostariam de se aprofundar aí, né, um pouquinho mais, busca esse guideline, tá? Ele saiu ali no jornal americano da Academia de Pediatria, tá? E tá super recente e super atualizado. Então é bacana se você vai trabalhar com esse público, você ter o guideline aí embaixo do braço, beleza? E o que esse guideline ele nos diz, né? Óbvio que os guidelines, eles normalmente têm aí eles são bem extensos, né? Então ele vem todo detalhado, desde avaliação, diagnóstico, identificação e tudo mais, né? Mas ele também nos diz aí um pouquinho de como a gente pode intervir durante a atuação com esse público. É importante que a gente considere todos os pontos que são descritos nesse guideline para que a gente tenha sucesso durante a nossa prática aí com esse aluno ou com esse indivíduo, tá? Então, o que ele traz, né? Ele traz que a gente tem que, eu coloquei em vermelho aí os pontos que seriam bem importantes, né? Que ele traz que a gente tem que estar avaliando sistematicamente aí as habilidades desse aluno, né? Porque ele tem que ter progresso se você está fazendo uma abordagem, um tratamento de uma forma adequada, as habilidades dele, elas têm que melhorar, tá? Então, se não está melhorando, você tem que rever aí qual que está sendo a sua atuação, o que você está ali, o que está faltando aí durante essa prática aí com esse aluno, tá?
todas as decisões que você for tomar com relação aos exercícios, às atividades que você vai desenvolver com esse aluno, o familiar aí, a família tem que fazer parte disso, né? Por quê? Porque tem que estar muito claro que o que você está fazendo ali na escola, o familiar vai poder reproduzir de alguma maneira dentro de casa, e ele tem que estar de acordo com o que você está realizando, né? Lembra que eu fiquei falando que é multidisciplinar, e multidisciplinar envolve a família também, tudo bem? Outro ponto, cada espectro, né, cada TEA comporta de uma maneira diferente. Então, os objetivos que você tem com esse aluno, eles têm que ser individualizados, tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês do espectro, né? Desde uma ponta até outra ponta, desde o leve até o grave, né? Então, é diferente o objetivo que você vai ter aqui com o aluno, né, que tem um espectro leve, com o aluno que tem um espectro grave, né? Eles têm habilidades aí diferentes, né? Já que a gente pensa muito aqui na habilidade motora, sociabilização, é diferente, tá? Então, você vai ter que selecionar individualmente. Mais uma vez, eu volto naquele ponto. Eu sei que, às vezes, dentro de um ambiente de escola pública, fica um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue dar um jeito, a gente consegue individualizar sim, tá? Você só vai ter que se planejar melhor aí durante as suas aulas, tudo bem? E se a gente, obviamente, né? Se a gente tem um objetivo individualizado, se a gente avalia, né, esse aluno de tempos em tempos para ver como que essas habilidades estão sendo desempenhadas, com certeza a gente vai conseguir aí reduzir muitos os sintomas que esse paciente tem e melhorar aí essa qualidade de vida, tá? Na hora que você for aplicar, né, na hora que você for desenvolver a sua aula, o que você planejou ali para aquele dia, é importante que você considere ali as deficiências do aluno, obviamente, né? E que procure, né, ali fazer com que ele siga uma rotina, tá? Então, foi o que eu falei, se você trocar a rotina muitas vezes aí com esse aluno para desenvolver a sua tarefa ali, pode ser que você não tenha ali um resultado muito, né, não é nem gratificante, mas você não tem o resultado esperado ali no começo. Então, tente manter aí rotinas, né, comportamentos ali repetitivos, né, tente manter ali, né, uma comunicação social da melhor forma para esse aluno, tá? E sempre siga o que você traçou, tudo bem? Se você ficar querendo mudar muito, então imagina que você foi lá, você fez lá, né, com a equipe multidisciplinar, identificaram que é um TEA, identificaram que é grave, ou leve ou moderado, né? E aí você vai ter um planejamento específico ali para aquele aluno, certo? Para poder contemplar o que você está buscando. E aí você muda tratamento no meio. Não, tá? Porque senão você não consegue ali alcançar. Não tente mudar ali. Siga a risca ali o seu plano pedagógico. Óbvio que temos variáveis que podem acontecer ao longo do ano escolar, né? E aí, obviamente, a gente consegue ajustar. Mas o seu objetivo final tem que ser sempre o mesmo ali. Tudo bem? Obviamente, trabalhar todo mundo junto. Outra coisa, tente identificar no seu aluno os interesses e as preferências dele, tá? O que eu quero dizer? Vamos imaginar que você está ali, você montou, né? Identificou lá todas as habilidades que você pode trabalhar com esse aluno, né? Fez um trabalho ali bem legal na avaliação, já traçou seu objetivo, e aí você identificou que, pô, para trabalhar com esse aluno eu quero trabalhar, por exemplo, uma coordenação motora global, e eu vou querer trabalhar com bola, tá? Então eu vou dar um jeito de trabalhar a coordenação motora global dele com bola. E o aluno não tem afinidade, ele não tem interesse por atividades com bola. E aí você não consegue realizar a sua tarefa, tá? Então, procure sempre entender e avaliar quais são os interesses e as preferências
desse aluno, senão você não vai conseguir trabalhar, tá? Tente trabalhar ali em cima das atividades que ele mais gosta, tudo bem? No ambiente que você vai promover para ele, né? Sempre estruturado e rotina, tá? Então, você fazendo um ambiente ali de estruturado, que a gente chama de structured learning, né, para aprendizado ali estruturado, isso vai ajudar a criança, né, nas antecipações aí das atividades que você faz. Então, se você vai colocar ali, né, você quer que elas, vão pensar agora, você vai trabalhar uma habilidade, coordenação motora fina, né, ou equilíbrio, não sei, e você quer que ele siga uma rota, enfim. Tem que deixar bem visual, tá? Tem que deixar estruturado, tem que deixar uma estrutura que ele vai conseguir entender, que ele tem que seguir ali e virar à direita. Porque, lembra, com ele não dá pra gente trabalhar muito ali a imaginação da mesma maneira que a gente vai trabalhar com a criança que não tem o TEA, tá? Então, você tem que deixar as coisas muito claras. Então, o ambiente tem que estar favorável para isso, tudo bem? Minimizar a distração. Como ele tem muita facilidade de se distrair fácil, né? Organize esse espaço para que minimize a distração dele ao máximo, tá? Então, se você está trabalhando ele aqui e você colocou uma outra atividade com as outras crianças logo do lado e que ele tem muito interesse, obviamente ele vai mudar o foco dele. Se é algo que ele não tem interesse, lembra que ele fica focado ali no que ele gosta e no que ele tem interesse. Mas se surgiu algo interessante ali, ele já distraiu. Tudo bem? Tente sempre fazer um ambiente que promova oportunidades ali para que esse estudante, ele consiga, esse aluno, né, ele consiga se comunicar e interagir com os coleguinhas. Então, pode ser que no começo, dependendo dentro da escala, né, do grau ali, do espectro que ele tenha, no começo você vai fazer um trabalho somente você e o aluno, certo? Porque ele ainda não tem essa habilidade, né? Ele ainda não consegue interagir, mas aos poucos você vai colocando ele para interagir com as outras crianças. E dessa maneira você começa a melhorar ali a sociabilização desse aluno, tudo bem? Sempre no momento certo, tá? Você tem que identificar isso, tá? Por isso que a avaliação, como você vai traçar os seus objetivos, né, durante a sua aula, né? Tem que ser muito bem claro, tá bom? Você tem que estar muito atrelada a isso, tem que se seguir muito, muito bonitinho aí, tudo bem? E, obviamente, esse aluno ele vai melhorando, ele vai ter um progresso. E para a gente saber que ele tem um progresso, você vai avaliar sistematicamente, como eu falei para vocês, e documentar isso, tá? O que quer dizer documentar? Se você quiser fazer vídeo, foto, escrever, porque às vezes a gente acha que guardou as informações ali, olha lá o Joãozinho, ele não conseguia chutar uma bola quando ele entrou e agora ele chuta e tal, mas você esqueceu algumas outras habilidades que ele, né, foi ganhando. Então grave, filme, anote, tá? É importante até para você conseguir passar depois para os pais e para a escola, né? O porquê, justificar ali o porquê que você está fazendo um trabalho individualizado, com objetivos específicos para cada um desses alunos que apresenta aí o TEA, tudo bem? Sempre, né, ajustar as estratégias de acordo com o que o seu aluno vai pedindo ali, e importantíssimo, tá? O familiar, ele tem que, como eu falei lá no comecinho, a família, ele tem que apoiar suas estratégias. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você faz durante o seu período de aula, você anota, você documenta, você conversa com os pais, você instrui para que os pais continuem fazendo em casa, tá? Os familiares continuem desenvolvendo em casa ali dentro da comunidade, porque senão fica um trabalho que ele só vai ter ganhos ali durante as aulas, né? E a gente sabe que a educação física, a gente não tem aula todos os dias, né? Então, é um trabalho constante, é um trabalho aí que tem que ser estendido para os familiares dessa criança, tudo bem? E por último aqui, né, sempre planejar transições aqui desse aluno. O que quer dizer isso? Planejar as transições. Ele saindo ali do fundamental para o ensino médio, né?
ir até para uma universidade, né? Então, as transições aí são muito marcadas, tá? Então, esse aluno ele precisa ter planejamento para que essas transições aconteçam, tá? Então, está chegando no final ali do Fundamental 1, a gente já planeja ali como que serão as estratégias para o Fundamental 2 e assim sucessivamente. Lembra, precisamos de rotina com esses alunos, tudo bem? Então, esse guideline aqui, né, ele traz essas direções para nós, que já acaba sendo muito importante, né, e acaba sendo muito, eu não digo que fica fácil de trabalhar, mas a gente consegue ter uma direção aí para trabalhar, não trabalha no escuro. Tudo bem? Então, se você tem, né, na escola, você tem contato com crianças, até eu sugiro que leia. Eu sei que está em inglês, fala, professora, mas está em inglês. Joga no Google Tradutor e tente ali se atualizar ao máximo que você puder, beleza? E aí, né, beleza. Por que a gente fala, né, tanto da educação física aqui, né, no TEA, né? Infelizmente, a gente não tem professores muito preparados para trabalhar com TEA, mas aí eu trago esse dado, gente, que é extremamente importante, tá? O que acontece? Existe uma prevalência muito grande de alunos TEAs, ou crianças, né, TEAs, serem sedentárias, tá? Por quê? Primeiro porque eles não têm essa interação social com as outras crianças, certo? E normalmente a gente joga, a criança desde pequena ela vai ali e se interage com os outros e vai praticar algum exercício, alguma atividade física com as crianças na rua, na escola, enfim. E eles não têm muito essa interação, né? Então, eles têm um perfil normalmente de ser sedentário. E a gente já sabe que o sedentarismo, né, tanto para criança quanto para adulto, ele traz diversos malefícios, né? Então, o sedentarismo pode aumentar a obesidade, aumentando a obesidade, pode aumentar ali o risco de uma diabetes infantil, né? Diabetes infantil, pode aumentar o risco de uma hipertensão infantil ali. Então, é de extrema importância que a gente consiga quebrar esse padrão, tá? Porque também existem estudos documentando que essas crianças, além de serem mais sedentárias, elas têm mais riscos de terem aí doenças metabólicas, tá? Que são doenças associadas aí ao ganho de peso e todas as consequências que a gente tem ali do sedentarismo, tá? Então, a gente já tem estudos, e esses dois estudos aqui, gente, saíram esse ano, 2020, tudo bem? É bem atualizado e eles estão demonstrando que essas crianças são sedentárias. Isso para nós, isso é um malefício muito, muito importante que a gente tem que considerar. E isso é bem legal até para você ter uma arma aí, né, para conseguir debater com pais, com a escola, coordenação, para chegarem ali num consenso, para chegarem num objetivo de aula para esses alunos. Tudo bem? E aí a gente vem aqui, né, professora, tudo bem. Quais são os tipos, então, de que eu posso trabalhar com esse aluno? Eu trouxe aqui só alguns exemplos, tá? Que a gente consegue trabalhar com esse aluno, pensando aí na educação física como esporte, tudo bem? Um esporte, obviamente, no momento de lazer, mas aqui a gente, pode direcionar para alguma atividade essa criança extracurricular, tá? Escolar. Então, ou às vezes existem até escolas, né? E aí a gente pensa em escolas privadas, elas estão muito mais preparadas para terem essas atividades extracurricular, tá? Se não tem, na época que eu trabalhava numa escola pública, eu, por exemplo, eu tinha o extracurricular de capoeira. Tá? Eu dava ali aula de capoeira e conseguia integrar aí todos os estudantes com diferentes espectros aí, certo? Então, só pensando fiz aqui um catadão mesmo de algumas atividades que são benéficas para esse perfil de indivíduo, tá? Dança,
trabalha a coordenação neuromuscular, coordenação motora desse paciente global, desse aluno global específica. Técnicas de kata, tá? Técnicas de kata que tem no karatê e algumas técnicas que a gente tem dentro do judô podem reduzir aí estereotipias desse paciente, desse aluno, tá? Porque são técnicas que você faz ali muito marcadas e com muito sistematizado e com rotina. Então, por exemplo, a técnica de kata, você tem que seguir ali como eu digo, ela é sistematizada, você tem que fazer exatamente, seguir um repertório ali, né? Dentro do judô também acaba tendo algumas técnicas assim, tudo bem? Então são atividades importantes aí, que benéficas para esse aluno. Fortalecimento de core, que está super em alta aí já faz um tempo, no qual a gente fortalece, né? Tanto paravertebrais, quanto abdominais profundos, né? O fortalecimento de core. A gente acaba trabalhando músculos estáticos para equilíbrio estático e para postura estática desse paciente, desse aluno. Então a gente consegue trabalhar em bola, a gente consegue trabalhar com diferentes aí ferramentas, tá? Trampolim. Cara, trampolim, se tem a oportunidade de colocar essas crianças no trampolim, primeiro que elas gostam da atividade em si ali, né, da sensação que ela é gerada, tá? É uma atividade que você consegue trabalhar ali apoiando o aluno no começo, depois ele começa a ter uma autonomia para fazer sozinho e é sempre atrativo para a criança, tá? Então, dentro do trampolim você trabalha estabilidade de força, coordenação, equilíbrio, agilidade, certo? Natação, né, exercícios aquáticos, reduz muito o comportamento antissocial, porque ali, por mais que nós, como professores, estamos ali dentro da água auxiliando, tem as outras crianças, e em algum momento eles acabam se relacionando ali, então o exercício aquático, por mais que seja um esporte que a gente fala individual, em alguns momentos, né, ele tem ali o contato, e a gente consegue fazer atividades com mais de uma criança ali no mesmo ambiente, então é bem bacana, tá? Corrida, que não exige, né, tá de graça, só colocar para correr, obviamente, sabendo como instruir, né? Mas a corrida, ela diminui muito o estresse, porque diminui o cortisol ali desse aluno, melhora a produtividade dele, melhora a interação social. Você pode tentar fazer ali também, né, corrida com revezamento. Então aí vai da sua ideia. Obviamente que o aluno ele tem que sentir afinidade por alguma dessas atividades, senão não tem jeito, tá? E aí no final, né, o que a gente sabe é que o exercício ele vai melhorar o rendimento físico desse aluno, ele vai conhecer melhor as capacidades do seu corpo, ele vai saber melhor como se movimentar ali, né? Ele tem uma representação do corpo muito melhor em relação ao ambiente externo, então ele deixa de ter tantas quedas, ele começa a se comportar melhor com o ambiente externo, tá? Melhora a comunicação e sociabilização ali com os amigos dele, principalmente se for trabalhar em atividades que tem ali jogos coletivos, né? Então, como equipe, com os adversários, então só tem benefício, só tem a ganhar esse aluno ali realizando a atividade física ou exercício com eles, tudo bem? Então aqui eu só trago alguns artigos, né, que também são super, são atuais, no quais eles fizeram uma avaliação e demonstraram mesmo, né, aqui quando a gente chama de meta-análise é porque eles pegaram todos os estudos que tem da área, tudo bem, do assunto, que foi exercício, né, atividade física com alunos aí, jovens com espectro de autismo, tá? E verificaram que dentre essas, né, todos esses estudos aí que eles fizeram um catado de estudos que tiveram até hoje, melhoraram habilidades de manipulação, habilidades locomotoras, capacidade funcional, né, sociabilização, força muscular, né, teve um impacto positivo aí na interação social, na comunicação. Então, assim, é um efeito muito valioso aí, o exercício
dentro desse grupo, dentro com esses indivíduos, tá? Então, assim, a gente só tem positivos, a gente só consegue ter dados benéficos para que a gente consiga fazer uma intervenção adequada com esse aluno, beleza? E aí você me pergunta, tudo bem, professora? Já entendi tudo isso, já entendi que eles são muito sedentários, então a gente tem que quebrar, né, o sedentarismo, e já entendi que o exercício físico ele tem efeitos benéficos que vai auxiliar muito esse indivíduo na melhora da qualidade de vida, mas como que eu trabalho com isso, né? Aqui a gente consegue, eu trago para vocês um quadro, né, mais ou menos do que a gente consegue trabalhar dentro das nossas atividades ali escolares, tá? Então a gente consegue trabalhar habilidade motora, a gente consegue trabalhar lateralidade com esse aluno, todas as capacidades físicas a gente consegue trabalhar. Dentro do exercício, a gente trabalha com jogos e esportes que podem ser individuais, caso ele não consiga, né? Você não consiga ainda fazer um coletivo, a gente consegue voltar de uma forma individual e a gente consegue fazer atividades sistematizadas e variadas. Então, sempre que você for montar o seu planejamento pedagógico, você tem que considerar aí todos esses pontos que dentro da educação física a gente consegue trabalhar. E é muito bacana porque, assim, é isso que eu falo, né? É a equipe multidisciplinar. Eu sou fisioterapeuta também, e como fisioterapeuta eu consigo trabalhar a habilidade motora, pensando só físio, tá? Consigo trabalhar a habilidade motora, consigo trabalhar a lateralidade ali, né? Psicomotricidade dessa criança. Mas eu não tenho ali a estrutura pedagógica, se eu pensar, né, antes de fazer ali meu curso de educação física, eu não tinha estrutura pedagógica para desenvolver jogos e esportes ali individuais. Então, a gente necessita dessa equipe multidisciplinar. O físio trabalhando, o profissional da educação física trabalhando, o psicólogo e o neuropediatra que está ali acompanhando esse paciente. Obviamente o fono, né, se ele tiver alterações de linguagem. Então, é uma equipe multidisciplinar, mas eu chamo a atenção que dentro da educação física tem os pontos que somente nós conseguimos trabalhar com esse aluno. E acabou, tá? E aí, então, como é que você vai trabalhar, né? Então, aqui eu trouxe uns pontos muito marcantes, e aí você toma a nota aí, é isso que a partir daí, considerando aquele guideline, eu fiz meio que uma translação para cá, né? E pontuei quais são os pontos importantes que você vai ter que considerar durante a sua prática, durante a sua aula aí com esse aluno. Primeiro, falei para você, bem marcante, identificar os interesses e a motivação do aluno. Buscar a sua atividade que ele goste, senão você não vai conseguir, tá? Identificar os sistemas sensoriais que são mais desafiadores e quais apresentam mais potencialidades, tá? Desenvolver estratégias que acessam as áreas com dificuldade e devemos considerar que sistemas sensoriais são os pontos fortes. Então, aqui, a gente tem que considerar os sistemas sensoriais. Você tem que trabalhar tanto com o lado positivo e pensar no lado aí negativo que pode exacerbar esse paciente, já que ele tem uma hiperatividade aí sensorial, tá? Hiperestimulação. Então, nesse momento, é tomar muito cuidado com cores, que eu falei para vocês, e muito cuidado aí com o ambiente, com barulho, né? Lembra que ele tem essa hipersensibilidade, então tentar reduzir aí ao máximo. Existem diversas estratégias, eu já vi diversos colegas aí da profissão, da área, falar, mas como é que eu diminuo um ruído com um aluno numa escola? Então, eu já vi aí professores, durante vai dar atividade para o aluno, e ele coloca ali um fone ou algo assim, então ele está desenvolvendo atividade com fone, quando o barulho está muito grande, ele consegue aí diminuir um pouquinho esse estímulo sensorial, tá? Sempre ter ali, né, construir sistema de suporte. Então, trabalhar com esse aluno, ele tem que entender, ele tem que ter uma segurança, ele tem que confiar em você, tudo bem? E ele tem que saber que é tudo previsível ali, tá?
O aluno ele tem que ser capaz de identificar que existem os desafios, enfrentar aí nesses demais sistemas, mas você não pode fugir muito da previsibilidade ali, que senão acaba perdendo a atenção desse aluno, tudo bem? Respeitar a individualidade biológica, emocional e social do aluno. Cada um vai ser diferente. Isso a gente não precisaria nem falar somente para o TEA, né? A gente já sabe que isso estende para todos os alunos, tudo bem? Mas é importante saber que aqui para esse perfil muito mais, tá? Você identificou que aquele aluno ele tem uma tendência, ele tem uma potencialidade ali para o equilíbrio. Então, você vai estimular mais essa potencialidade, tudo bem? Já é um começo ali, você vê que, estou pensando aqui, ó, pelo que eu consegui avaliar, observar nesse aluno, ele tem ali potencialidade para o equilíbrio, mas ainda preciso trabalhar muito mais a coordenação motora fina, que ele não tem muito dessa habilidade. Então, você começa ali com o equilíbrio, que é onde você viu que você já consegue trabalhar, e aí depois você vai para os desafiadores, que é onde ele tem menos potencialidade ali, tudo bem? Se comunicar sempre com o seu aluno. Dar autonomia para ele, entender que não é só porque ele tem TEA que ele não pode ter autonomia para fazer algumas atividades, tá? Comunicação e afetividade nesse momento, até para gerar empatia, né? Lembra que são alunos que normalmente não têm, né, essa empatia, e a gente começa aí aplicar no dia a dia, muita afetividade, muita comunicação, a gente faz aí com que esse aluno comece a pelo menos ali perceber as outras crianças ao redor, o professor, e gerar aí essa empatia, tudo bem? E atualização, meus amores? Profissional de educação física, eu sei, a gente sabe. Tem muitos que, por exemplo, prestaram um concurso público numa escola pública e está lá há 20 anos e, enfim, joga a bola para o aluno e vai sentar para fumar um cigarro. Eu já vi isso acontecer, tá? Para mim isso não é educador, tá? Educador é aquele que está se atualizando, é aquele que entende as dificuldades e é aquele que vai adaptar suas aulas para tal. Então, se você é um profissional da educação física que está comprometido com a educação do seu aluno ali, pensando em todo o acervo motor e todos os benefícios, você tem que se atualizar, tá? A cada dia a gente tem novidades de como trabalhar, atividades diferentes ou até mesmo as diretrizes, tá? Para nos guiar. Eu mostrei para vocês ali nas outras aulas que recentemente, né, mudou-se ali a classificação. Então, muda a classificação, a gente também muda a nossa abordagem. Então, quem não sabe que mudou a classificação ainda está falando que não fala que é TEA, não fala que é espectro autista, fala que é só um autista, ou pode até usar outros nomes, tá? Então, você tem que estar atualizado, tudo bem? Você trabalha com educação, você trabalha com criança, e são variáveis que podem acontecer. Então, o professor de educação física, ele tem que ter esses 4 pontos. Respeitar a individualidade do aluno, propor desafios para estimular as potencialidades, ser uma pessoa comunicativa e afetiva, dar autonomia para ele e se atualizar sempre, tudo bem? E aí aqui são os exemplos, tá, meus amores? Como que a gente consegue trabalhar então com esse aluno? Vamos pensar em algumas habilidades motoras. Lateralidade, tá? Você pode trazer cartolina de casa, tenta entender a cor que seu aluno mais gosta e vamos imaginar que ele gosta mais de azul e de vermelho. Ele não pode ver amarelo na frente, mas ele gosta de azul e vermelho. E aí a lateralidade você vai colocar lá e falar, ah lá, Maria, vamos, você vai colocar primeiro uma mão na outra, então a gente sabe trabalhar com isso. A gente só tem que identificar ali, esse é o ponto importante, vai que você traz uma cor amarela, ele não vai fazer, tá? Então, temos diversas formas de trabalhar a lateralidade, coordenação motora fina, a gente pode trabalhar com diversas atividades, brincadeiras ou até mesmo encaixe, tá? Mais uma vez, por encaixe, procurar buscar as cores que seu aluno goste, tudo bem? Coordenação motora ampla, né? Simples, ó, a gente coloca um risquinho ali no chão, né, com fita mesmo, tá? E como a gente tem mais dificuldade de explorar a imaginação,
Aqui, se você quiser que ele desvie de algumas coisas, você pode colocar alguns brinquedinhos ali no chão, porque ele vai estar vendo. Não adianta você falar, imagina que ali tem um leão. Você vai ter que dizer, não, você vai colocar ali os brinquedinhos e falar, ó, você vai ter que desviar ali, tá vendo aquele leão? E ele vai desviando, tudo bem? Equilíbrio, muitas vezes todas as crianças gostam de trabalhar ali, dependendo de como você coloca o desafio e de como você trabalha ali, né? As crianças gostam de trabalhar com equilíbrio, então como eles têm ali, o sensorial deles é um pouquinho reduzido, sempre começar com equilíbrio você vai ter que dar assistência ali até o momento que ele já consiga trabalhar de uma forma sozinho, até que ele tenha autonomia para realizar ali suas próprias atividades, beleza? E flexibilidade, né? O TEA, eles têm tendência ali a diminuir tônus e diminuir ali flexibilidade. Então, bora trabalhar ali alongamento com instruções muito claras, né? Muito direcionadas e sempre com um ambiente aí que possa favorecer esse aluno. Então, todas essas habilidades aqui, elas são bem marcantes e são de extrema importância quando você pensa em trabalhar com o TEA. E, obviamente, a sociabilização, que a gente também sabe como fazer dentro da aula de educação física, né? E, por último aqui, né, a força, que eu deixo também junto com o estímulo sensorial. Essas crianças, elas adoram trabalhar com bola, tá? Todas as crianças adoram, mas ali dentro do TEA a gente consegue introduzir bastante bola, e aí com a bola a gente consegue trabalhar força, a gente consegue trabalhar o core, que eu estava falando tanto para vocês, consegue trabalhar equilíbrio, se fica sentado ali na bola, consegue trabalhar coordenação. Então bola sempre é uma atividade aí bacana e que dependendo da evolução do aluno, você consegue colocar até outro aluno para interagir durante a atividade, tá? Então, meus amores, o que eu deixo aqui para vocês, né? O que eu acho que com esse bate-papo ao longo desses dias, o que a gente tem que deixar muito claro, né? É muito evidente, né, a importância do profissional da educação física ali para estimular o aluno ali com TEA. Você tem que respeitar as características individuais, o ritmo de desenvolvimento, né? Diferentes manifestações ali, estratégias corporais podem ser benéficas para o desempenho motor dessa criança, tudo bem? E a gente melhorando, né, o desempenho motor, melhorando a sociabilidade, obviamente a gente vai melhorar a qualidade de vida desse aluno, tá? Tem que fazer parte do cotidiano do TEA, atividade física, tudo bem? A gente tem que diminuir aí esse sedentarismo, a gente tem que fazer com que faz parte do dia a dia, vire rotina, tá? Porque eu já mostrei aqui que vai melhorar, vai desenvolver o físico, cognitivo, afetivo, psíquico e social. E além do mais, essa parte aqui é muito importante. Reduzir preconceito na sociedade. Foi o que eu falei. São muitos anos, né? Se a gente lembrar da primeira aula que eu vim falando do contexto histórico, existe ainda um preconceito. Só que a partir do momento que a gente coloca esses indivíduos para realizar exercício no ambiente com outras crianças e começa a integrá-lo dentro da sociedade, a gente reduz esses preconceitos aí pouco a pouco, mas a gente vai reduzindo, e o profissional da educação física tem esse papel aí de extrema importância, tudo bem? É muito gratificante imaginar que pode ser que você tenha tido um aluno no TEA ali no primeiro ano, segundo ano, e você meio que acompanhou, porque normalmente acompanha mesmo, né? Acompanhou toda essa formação, né? E hoje em dia esse aluno, ele tem a carreira dele, ele tem ali, conseguiu ter a família dele, né? Então, assim, é gratificante, você tem que ter certeza que você fez parte de tudo isso, tá? Então, meus amores, último recado aqui que eu espero que vocês levem desse curso, tá? Olhar para esse aluno, certo? Olhar para ele. Entender as limitações e aonde você consegue melhorar, se atualizar constantemente, tá? Dia a dia, tudo que sai aí, né, de publicação, de estudos, de estratégias pedagógicas, e manejar, aplicar. Então você olhou, você é um cara atualizado, você consegue aplicar, você consegue manejar esses alunos da melhor forma possível e deixar de ser
é isso daqui, né? Esse é um quadrinho bem bacana, que ele tá até em espanhol, que ali eles colocaram, né? Uma pessoa com discapacidade pedindo, né? Aqui, né? Tô pedindo meus direitos, né? Oportunidades. Eu não tenho, né? Eu sou cadeirante, eu tô pedindo rampa, eu tô pedindo acessibilidade, eu tô pedindo que eu tenha atendimento preferencial, eu tô pedindo com que eu tenha um ambiente que seja estratégico para que eu consiga me desenvolver. Aí vem a sociedade, ai, que bonita, é verdade, nossa, tal, vai lá. E toca e fala, vocês são um exemplo. E só toca e tira a mão. E o deficiente, né, acaba aqui no caso, né, não tendo essa ajuda. Então, não adianta nada vir toda a sociedade falar, ai, olha que bonito, nossa, que gratificante você trabalhar com isso, né? Ai, deve ser muito gratificante, ai, que isso... Gente, não, tá? A sociedade tem que ajudar como um todo. Isso eles têm que ter os direitos e as oportunidades. Então, se a gente começa dentro da escola, dentro do ambiente escolar, dando a oportunidade de educar com relação à interação social, educar ali com relação à melhora das capacidades motoras, você sim já está fazendo, já está dando uma oportunidade para esse indivíduo, tá bom? Fico aqui, meu agradecimento por esses dias, né? Amanhã eu venho para responder algumas questões para vocês. Eu espero de verdade que tenha acrescentado aí, né, para cotidiano, ou até mesmo para quem tinha interesse em saber um pouquinho mais sobre TEA. De verdade, eu espero que tenha acrescentado. É um assunto que nunca esgota, porque tem muita coisa para falar. Eu tentei fazer compactar aí, né, nesses dias, nesses momentos que a gente teve de encontro, mas é o primeiro passo para você que trabalha aí, ou pretende trabalhar com TEA, tá? Foi o primeiro contato, eu acho que você já tem algumas informações suficientes para começar a trabalhar, mas você deve se especializar e se aprofundar mais, tá? E eu estarei sempre aqui para qualquer dúvida. Se você ainda não me segue lá no Instagram, Prof. Renata Palma, YouTube, Renata Palma, sempre tenho atualizações, tá? E amanhã eu venho para responder aí as últimas questões. Deixe as perguntas aqui abaixo e nos encontramos amanhã, tá bom? Grande beijo para vocês.